Já na galeria dos Fla-Flus, mais uma decisão estadual, o Gabigol pediu silêncio e o Abel Hernandes gritou bem alto. 1-1 e a final do Carioca tá aberta. É isso aí, muito boa tarde pra você, começando o Globo Esporte. Vou mostrar daqui a pouquinho como é que foi esse primeiro jogo da final do Carioca. Vamos também trazer as notícias de Flamengo e Fluminense que jogam já no meio de semana, agora pela Libertadores, né? Mas começo falando da final da Taça Rio, que esse ano vale o 5º lugar do Carioca, né? O Vasco saiu na frente na decisão. O dia era de decisão, primeiro jogo da final da Taça Rio, mas também de celebração. Se estivesse vivo, Nilton Santos, um dos maiores ídolos da história do Botafogo em seus tempos mais vitoriosos, teria completado ontem 96 anos. A Taça Rio também já teve seus dias de glória. Por 35 edições, foi o segundo turno do Carioca. O campeão tinha vaga garantida na final do campeonato. Esse ano virou torneio de consolação. E para os finalistas, Botafogo e Vasco, o último apronto antes da disputa da Série B. O Botafogo estreia na competição no dia 28, contra o Vila Nova, em Goiânia. No dia seguinte, o Vasco recebe o Operário em São Januário. Ontem, no Nilton Santos, a impressão foi a de que a missão do Marcelo Chamusca, técnico do Botafogo, parece um pouco mais complicada do que a do outro Marcelo, o Cabo, treinador do Vasco. O Botafogo, ele tem, de fato, uma dificuldade, melhorar nossa eficácia. Hoje a gente finalizou mais do que o adversário, mas a gente só acertou o alvo uma vez. Aconteceu depois dos 20 minutos do segundo tempo e o Vanderlei não teve dificuldade para defender o chute do Pedro Castro. O Vasco chegou mais vezes, primeiro com o Germancano, que obrigou o Douglas Borges a se esticar para evitar o gol. Depois com o Galarza, pegando uma rebatida da defesa. Os problemas do Botafogo não se limitavam à criação. O segundo tempo mal tinha começado quando o zagueiro Souza se enrolou com a pressão do Morato. Tirou mal e o Léo Jabá cruzou na cabeça do Germancano, que fez o 7º gol dele no Carioca. Ele é viciado em bola na rede, hoje é Cano Day! E nem toda vez na temporada a gente vai ter um jogo plástico. Tem hora que a gente vai ter que ter um jogo competitivo. Foi o que aconteceu hoje diante do Botafogo. O Botafogo até teria uma boa chance para empatar depois que o Galarza exagerou na falta de plasticidade. Ele acertou um pontapé no Ronald dentro da área, mas para o árbitro Rafael Martins de Sá, jogada normal. Não tem como a assistente que está de frente para o lance e o árbitro não conseguir ver falta no lance como aquele. O Vasco garante o título da Taça Rio com um empate no jogo de domingo que vem em São Januário. Vitória do Botafogo por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. A gente sai daqui com um resultado positivo, com uma vitória e que uma meta que a gente vinha buscando ao longo do trabalho da semana, que era sair sem tomar gols. Olha o carinho que o Charles do Bronx fez no cinturão. Emoção demais no octógono e na transmissão do canal Combate. A favela venceu, é do Brasil! Charles do Bronx, novo campeão do peso leve do UFC. Começou sofrendo contra o americano Michael Chandler. Sentiu a mão pesada, mas aguentou o tranco e respondeu com um belo nocaute no início do segundo round. Vai acabar! Acabou! Brasil, estamos chegando. Vocês têm mais um campeão. Coloca meu nome aí no livro da história dos campeões, que isso aqui vai demorar durante um bom tempo. Acidente impressionante na segunda corrida da etapa de Interlagos da Stock Car. Pro acidente! O acidente, a batida forte do Gaetano de Mauro. A batida forte do Gaetano de Mauro que quase decolou. O Gaetano de Mauro tentou uma ultrapassagem entre o Guilherme Salas e o Daniel Serra e o resultado foi aquele que você já viu. Gaetano foi levado para o hospital e tá bem. Um acidente muito forte, eu fiquei desacordado durante um bom tempo. Estou muito feliz de poder estar aqui, vivo, em pé, com força. Estou pronto para a próxima. O português Félix da Costa ganhou essa segunda prova e a primeira corrida foi vencida pelo Gabriel Casagrande. Olha, já notícias de Flamengo e Fluminense, já de olho nos jogos de meio de semana da Libertadores e também como foi a primeira partida da final do Carioca. E tem mais, hein? Os destaques nos outros estaduais pelo Brasil.
Copa do Mundo de Canoagem na Hungria. Isaquias Queiroz e Jack Godman conquistaram o bronze nos 1.000 metros da categoria C2, a canoa dupla. Atrás dos cubanos Torres Madrigal e Jorge Henriques e dos alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker. 26 minutos depois, o Isaquias disputou os 500 metros da C1, a canoa individual. O brasileiro brigava por medalha, mas sentiu cansaço e abandonou a prova. No sábado, ele já havia conquistado a prata nos 1.000 metros da C1. O Isaquias está com vaga garantida nas Olimpíadas de Tóquio e é nome forte para buscar medalha. Hoje rolaram mais 2 eventos testes em Tóquio. A área de competição está quase pronta. Ainda falta instalar a cobertura da quadra, o que acabou fazendo falta no evento teste do basquete 3 contra 3. Por causa da chuva, das 4 partidas planejadas com a participação só de jogadores japoneses, apenas 2 puderam ser disputadas no Parque Aomi. Um lugar para os Jogos Olímpicos darem as boas-vindas também à escalada esportiva. A área vai ser dividida entre as 2 modalidades que estreiam em Tóquio. No caso do basquete, serão 16 seleções, 8 no masculino e 8 no feminino. O Brasil participa do pré-olímpico, que acontece no fim do mês na Áustria, apenas com a seleção masculina. Yoriki Saito espera ser um dos convocados para a equipe japonesa, já garantida nos Jogos. E diz que este é um esporte que exige muito da parte física e atrai o público por ser dinâmico. 10 minutos ou 21 pontos, o jogo não para. É uma das apostas do Comitê Olímpico Internacional para atrair a atenção dos jovens. Uma outra estreia olímpica vai acontecer no BMX, não na versão pista, em que vale ser o mais rápido numa corrida. Essa aqui já faz parte do programa olímpico desde 2008, mas nesse formato aqui, ó, o estilo livre. No freestyle não é uma questão de velocidade, mas de habilidade. As manobras são julgadas em 3 apresentações de 1 minuto cada. Hoje o evento teste reuniu atletas locais, no mesmo modelo de competição das Olimpíadas, com 18 participantes, 9 homens e 9 mulheres. A lista final dos classificados ainda não está fechada, mas pelo ranking mundial do BMX estilo livre, o Brasil não tem chances de contar com nenhum representante. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Morreu ontem o ex-lateral Rildo, aos 79 anos. O Rildo disputou a Copa do Mundo de 66 com a seleção brasileira, além de ter jogado e conquistado títulos no Botafogo do Garrincha e no Santos do Pelé. Quando o presidente do clube vai para a entrevista depois de uma derrota, geralmente não é coisa boa. Queria aqui comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Wagner Mancini. Mancini, que não conseguiu classificar o Corinthians para as oitavas de final da Sul-Americana, não resistiu à derrota para o Palmeiras na semifinal do Paulistão. O Rafael Veiga já começou dando essa caneta no Luan para mostrar de quem seria o dia. E não demorou para o Palmeiras marcar. O Rony bateu, o Cássio deu rebote e o Vitor Luiz fez 1-0. Sabe de quem? O Luiz ainda botou uma bola na trave. Na trave! No segundo tempo, o Zé Rafael, que tinha acabado de entrar, deu um bolão pro Luiz Adriano. Ele tabelou com o Rony e finalizou. Luiz Adriano, 2-0. Depois, Mosquito foi derrubado na área pelo Danilo. Pênalti que o Luan cobrou no travessão. No fim, teve confusão que terminou com Zé Rafael e o João Vitor expulsos. Palmeiras classificado para a final. E agora vai enfrentar o São Paulo, que passou pelo Mirassol na outra semi. O Muralha, que tinha sido o herói da classificação pegando 2 pênaltis, dessa vez saiu errado no escanteio e o Arboleda marcou 1-0. Depois o Pablo chutou errado, a bola bateu no Boza e entrou. 2-0. Mais um escanteio e mais um gol do São Paulo, Gabriel Sara. O Luciano, que entrou no segundo tempo, ainda fez o dele. São Paulo 4, Mirassol 0.
história é essa do garoto Ricardinho do Grêmio no primeiro jogo da final do Gauchão, hein? Você viu? Viu não? Então vamos mostrar para você agora. Jogam ofensivamente com... Não é esse Ricardinho aí não, claro. Esse pra mim também é garoto, mas já parou de jogar. Mas que propõe jogo, e isso é bom. O Ricardinho, atacante do Grêmio, atravessou o campo de joelhos depois do clássico Grenal para fazer uma homenagem. O pai dele, Ricardo Viana, e o avô, José Alfredo, morreram há menos de 2 meses vítimas da Covid-19. Seu Ricardo esteve com ele desde o início da carreira, na base do São Paulo e depois na do Grêmio. Hoje também foi um gol especial para mim, porque foi o primeiro gol após o falecimento do meu pai e do meu avô. E esse gol é para mostrar a força que eles estão me dando, que a torcida está me dando, que a família está me dando. O Grenal estava empatado em 1-1. No primeiro tempo, o Thiago Galhardo marcou para o Inter. No segundo tempo, Diego Souza foi lá no alto e empatou para o Grêmio. Mas o Diego Souza, que já está mais experiente, 35 anos, ficou cansado. Depois vou dar umas dicas para ele, para não se cansar com a idade, viu? E aí, o Diego foi substituído justamente pelo Ricardinho, de 20 anos. Deve ter avisado ali na hora da troca. É pelo alto, hein? Na bola aérea. Pois é, e 9 minutos depois de entrar, aos 43... Léo Pereira, o cruzamento, toque de cabeça! Gol! É do Grêmio! Ricardinho vira o jogo! Ele comemorou homenageando o pai. Seu Ricardo era policial do Batalhão de Choque de São Paulo. E o Inter ainda teve chance de empatar aos 48 minutos. O Marcos Guilherme perdeu esse gol embaixo das traves. No travessão, Breno para trás, é escanteio! Quase o empate! Repara aí que o Rafinha ainda deu um toquinho na bola que atrapalhou tudo. Então foi isso aí, 2-1 para o Grêmio no primeiro jogo da final do Gauchão. Agora, domingo tem mais, hein? E desta vez na Arena do Grêmio, que vai tentar o 4º título consecutivo. E, evidentemente, o Inter vai querer acabar com essa hegemonia. Imagina então se não vai ter muita emoção no Gauchão. Cara, de joelho não atravesso nem esse campinho aqui, ó. Valeu, seu Léo. E ó, no primeiro jogo da final do Mineiro, 0-0 entre América e Atlético. O Flamengo já está se preparando para o jogo de quarta-feira, vai receber a LDU no Maracanã, jogo importante pela Libertadores. Existe a expectativa pela volta do goleiro Diego Alves, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita. O Flamengo é o líder do Grupo G e pode confirmar a classificação para a próxima fase da Libertadores já nesse jogo, depois de amanhã. O Flamengo entrou em consenso com a CBF para adiar as partidas no período dos jogos da seleção, por causa dos jogadores que foram convocados. Gabigol e Everton Ribeiro, que se apresentam à seleção principal no dia 31, e Gerson e Pedro, convocados para a seleção olímpica. Os jogos contra o Coritiba pela Copa do Brasil foram remanejados para os dias 10 e 16 de junho. As partidas contra Grêmio e Atlético Paranaense, pelo Brasileirão, também vão ser adiadas, mas a CBF ainda não definiu as novas datas. E a Prefeitura do Rio vai multar a gestão do Maracanã por conta do público que teve lá no estádio no Fla-Flu. Foram registrados 148 pessoas presentes. 1-1 no primeiro jogo da final e o Fluminense também tem jogo importante pela Libertadores antes da decisão estadual de sábado. Maracanã. E amanhã, lá vai o Fluminense para mais 90 minutos no estádio. O 4º jogo em pouco mais de uma semana. Haja criatividade para montar os mosaicos. Contra o Júnior Barranquilla estará escrito: nós somos a história. Nessa terça, um empate já basta para garantir a classificação para o mata-mata da Libertadores. Nas vitórias sobre a Portuguesa e sobre o Santa Fé e no empate contra o Flamengo, a turma do banco resolveu a parada. E
E agora? Assim como eu entrei com o Casares também no segundo tempo, ele poder ter uma oportunidade como titular, né? A gente vai alternando e pegando o melhor momento, buscando pegar o melhor momento de cada jogador também. Por falar no clássico de sábado, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca mostrou de maneira bem clara os pontos positivos e negativos dos dois times nessa temporada. O Flamengo foi superior durante o primeiro tempo e fez o seu gol após Gerson sofrer pênalti de Egídio. Gabigol chegou aos 50 gols no Maracanã, 47 pelo Fla e 3 pelo Santos. A posse de bola maior proporcionou outras ótimas oportunidades, algumas incríveis, como essa com o próprio artilheiro do Fla e mais duas no início do segundo tempo, com Arrascaeta de cabeça e Bruno Henrique na frente do goleiro Marcos Felipe. Como o jogo em si, na grande parte do jogo, sob controle e com a maioria das oportunidades de definir a partida. Infelizmente não definimos. Desde que o time principal estreou nessa temporada, foram 13 jogos. A defesa do Flamengo foi vazada em 11 partidas, sofrendo 18 gols. Muitos, como o marcado por Abel Hernandes, o atacante uruguaio do Fluminense, que tem nessa jogada aérea um trunfo importante. 40% dos gols do time, sob o comando de Roger Machado, nasceram em lances assim. E olha que o empate já poderia ter acontecido no primeiro tempo. Como? Numa bola alçada na área que Kaique acabou perdendo frente a frente com o Gabriel Batista. Mas esse Fluminense versão 2021 parece gostar do segundo tempo. Dos 30 gols, 26 foram marcados nos últimos 45 minutos. E Luiz Henrique teve a chance de aumentar a estatística e virar o placar. Uma oportunidade assim não se perde. O empate deixou a decisão aberta. Ninguém tem vantagem. Será o terceiro Fla-Flu do campeonato. Tomara que esse, com mais bola e menos gritaria, principalmente de quem está fora de campo e não tem nada a ver com o clássico. Nada a ver mesmo. O podcast A Mesa de hoje destaca as decisões dos estaduais e também a semana de competições internacionais dos brasileiros. Está lá, ge.globo/amesa. Uma ótima semana para você. Até mais. Tchau.